Sim, é verdade. Há estudos científicos que mostram que a grande maioria dos estudos científicos estão totalmente errados. E não estamos falando de fake news apenas, mas de estudos sérios, produzidos por universidades sérias, revisados por pares, publicados em revista de renome. Também não estou restringindo a estudos em áreas malucas que acabaram de aparecer e que não têm qualquer relevância real, como estudo de gêneros e essas palhaçadas. Em estudo de gêneros, pesquisadores americanos recentemente submeteram papers falsos, sim, artigos científicos falsos, que foram revisados por pares e aprovados para publicação. Em um deles, eles reproduziram um trecho do Mein Kampf, o livro do Hitler, aquele que é proibido em muitos países devido a ser considerado discurso de ódio. Apenas trocaram a palavra judeus por homens. E olha, o estudo foi aceito como válido e publicado na revista feminista. Não estou falando desses absurdos não, mas de ciência real de base, biologia, física. Mesmo ali existem problemas. Esse vídeo é em parte baseado num vídeo do canal Veritasium, em que ele aborda esse tema, que, por sua vez, foi baseado no paper de John Ioannidis, Why Most Published Research Findings Are False, ou seja, por que a maioria dos estudos científicos são falsos. Compartilho a conclusão dele de que isso não significa que ciência não serve para nada, ao contrário, justamente por permitir identificar os erros é que a ciência é tão importante. Mas vamos com calma para entendermos esse assunto. Antes de continuarmos o vídeo, aproveite para curtir e se inscrever na página. Clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Por que a maioria dos estudos científicos está errada? Não, eu não sou contra a ciência, muito pelo contrário, eu amo a ciência. Já trabalhei como pesquisador, já dei aula em faculdade, escrevi artigos acadêmicos, tenho um livro publicado que foi usado como livro-texto em algumas universidades há algum tempo atrás. Tudo fruto de muita pesquisa e dedicação à ciência. Muita pesquisa bibliográfica, fichamento, experimento real. Não quero passar uma visão errada também, porém sempre fui uma pessoa de iniciativa privada, de mercado. O ambiente acadêmico simplesmente é muito lento para o meu gosto. Apesar de ter tido convites para lecionar e oportunidades na área, prefiro empreender e vender meus serviços no mercado. Então meu currículo Lattes não é lá essas coisas todas não, mas é bem razoável, não faz feio não. Meu ponto, porém, é que isso não quer dizer nada, porque ciência não é questão de quem tem mais títulos tem razão, ou quem se formou na melhor escola está certo. Também não é a maioria dos cientistas concorda com isso, então é verdade. Não, ciência é um método científico apenas. O resto é uso político de ciência, o chamado cientificismo. Considero o método científico uma das grandes invenções da humanidade, ao lado da agricultura e da moeda. A proposta de que, para que algo seja considerado verdadeiro, alguém deve pesquisar um assunto, elaborar uma hipótese lógica, testar tal hipótese com base em experimentos reproduzíveis, coletar dados desses experimentos e, considerando as eventuais margens de erro, confirmar que a hipótese é verdadeira ou descartar ela como sendo falsa. Isso é algo maravilhoso justamente porque retira a subjetividade da coisa. A capacidade calorífica do cobre é X. Alguém fez a experiência, mediu isso, corrigiu eventuais variáveis do ambiente. Você sabe quem mediu isso? Não interessa. Pode ter sido o PhD pós-doc que escreve o Paris Handbook, ou pode ter sido um estagiário dele, um técnico de laboratório recém-contratado. Se você quiser, você mesmo pode fazer essa experiência também, e se fizer bem feito, vai obter o mesmo resultado. Se o método científico for bem aplicado, o resultado é definido. Isso é uma coisa maravilhosa. O método científico foi o que possibilitou a Revolução Industrial. Mais do que isso, o comércio internacional, a melhoria da medicina no último século e até a sociedade de informações que vivemos hoje. Tudo isso começou com um aperfeiçoamento e uso intenso do método científico. Não interessa a sua opinião sobre a capacidade calorífica do cobre, não interessa a sua opinião sobre o formato da Terra, qualquer um pode fazer experiências simples e vai perceber que a capacidade calorífica do cobre é X e que a Terra é uma esfera ou um obloide, se quiser ser mais preciso. Veja, você tem direito à sua opinião e eu respeito ela. Você não acredita em seleção natural? Ótimo, é seu direito. Você acredita em Terra plana? Ok, é seu direito também. Como eu expliquei no meu vídeo, a Terra é plana, esse questionamento é até saudável para a ciência. Acredite no que você quiser, mas até alguém me mostrar um experimento real contradizendo a hipótese, enquanto todo questionamento for do tipo "ah, mas isso não prova nada" ou "ah, existe uma explicação alternativa", por favor, me poupem.
Para mim, essas e tantas outras questões estão fechadas. Qualquer um que se propuser a usar o método científico de forma isenta e precisa vai chegar à mesma conclusão que eu. Essa é a vantagem do método científico. Não interessa quantos PhDs o cara tenha, ele pode até ser analfabeto. Quem aplicar o método científico de forma correta e provar uma hipótese, o resultado é válido. Isso vale tanto para o criador de boi analfabeto que instintivamente descobriu uma forma de manejar o boi para evitar berne ou para diminuir a perda de peso do gado com isso, e também vale para o pesquisador com 300 PhD em Harvard, que é líder de laboratório da Embrapa e que faz a mesma pesquisa de outra forma. O resultado tem o mesmo valor exatamente. O método é o que importa, não a pessoa. Eu sou absolutamente fã da ciência, mas ciência de verdade, porque infelizmente o que tem surgido muito por aí é o que se chama de cientificismo, a arte de interpretar a ciência de forma politicamente interessante para uma pessoa ou grupo de pessoas com vias a defender uma tese política. E isso é um problema pelos dois lados. Primeiro, porque ciência não se adequa para decisões políticas. Não pode ser usada para justificar coação nem convencimento. Veja, coação governamental é antiética de qualquer forma, seja justificada pela ciência, seja justificada por qualquer outro meio. Coação é simplesmente antiético, ponto final. Mas, além disso, mesmo que seja usada para mero convencimento, lógico, isso não é antiético, mas é uma ferramenta falha, pois quando aplicada por humanos sobre humanos, fatalmente gera resultados imprecisos. Toda a base da praxeologia é exatamente esse problema, a impossibilidade de medir a ação humana. Vamos falar mais sobre isso mais adiante no vídeo. Segundo, porque enfraquece a ciência em si, com pessoas produzindo artigos para provar pontos de vista políticos. Como vimos no vídeo, existe mesmo o consenso de 97% dos cientistas acerca do clima. Isso faz com que o público em geral passe a ver a ciência de verdade apenas como políticos tentando convencer você de coisas. O ressurgimento do terraplanismo, movimentos anti-vacina e besteiras desse tipo se deve, em grande parte, a esse fenômeno, a banalização do uso político da ciência. Isso acaba prejudicando a ciência em si. Até porque a ciência não é infalível. O método científico, como eu expliquei, precisa ser bem seguido. Mas hoje em dia, ser pesquisador ou cientista se tornou um símbolo de status. É bacana se dizer cientista, mostrar seu PhD em alguma coisa. Isso criou toda uma indústria de formação de pesquisadores que muitas vezes nem levam tanto jeito assim para a coisa. Isso gerou um grande incentivo para a geração de papers, pesquisas. A necessidade de publicar muito não deveria existir no mundo científico, mas ela existe. Pesquisadores muito publicados tendem a ganhar status no meio. E a raiz do problema está justamente na capacidade de medir o resultado acima do limite de erro. Não vou entrar em detalhes de estatística aqui, esse é um vídeo para leigos, mas a ciência sabe que toda medição implica em um erro. É impossível a precisão absoluta. Mas se você consegue medir o quão preciso é o seu estudo, geralmente consegue-se medir o quão significativo estatisticamente é uma hipótese com base num parâmetro P. Se o seu experimento resultou em P menor do que 5%, isso significa que a sua hipótese foi provada de forma muito certa, muito significativa, e o seu artigo pode ser publicado. Caso contrário, a sua hipótese é falsa, ou não há muita certeza aí. Porque o limite de 5%, bem, é apenas um padrão. Você poderia imaginar então que 5% dos artigos publicados estão errados, não é? Já que você tem justamente esse limite para o erro. Mas olha o que acontece quando temos um grande número de estudos científicos. Digamos que você tem 1000 hipóteses para serem testadas, digamos que 10% delas refletem relações reais, ou seja, são hipóteses verdadeiras que deveriam ser confirmadas por uma pesquisa. Lógico, todas as demais seriam falsas. Então, se os experimentos foram bem definidos, eles vão identificar corretamente a maior parte dos positivos, mas alguns ainda vão dar erro. Esses serão os falsos positivos, ou seja, embora a relação exista, devido ao erro, ela não apareceu no experimento. Esses serão os falsos negativos, embora a relação exista, devido ao erro, ela não aparece no experimento. Agora, o mesmo se aplica às hipóteses falsas, ou seja, no teste algumas delas vão dar falso positivo, ou seja, embora sejam falsas, vão ser apontadas como provadas naquele estudo. E aí vem o ponto. Raramente pessoas publicam estudos que deram resultado falso.
Porque isso é o mesmo que dizer, olha, eu fiz um experimento aqui enorme para provar a minha hipótese e não consegui provar ela. Apenas 30% dos estudos falsos são publicados, embora do ponto de vista da ciência sejam tão relevantes quanto os outros. Como resultado disso, vamos ter 2/3 de estudos que corretamente apontam hipóteses como positivas ou negativas, mas também teremos 1/3 de falsos positivos, ou seja, hipóteses que foram publicadas como verdadeiras, mas não são verdadeiras de fato. Essa conta foi feita em um paper de 2005 de John Ioannidis, Why Most Published Research Findings Are False, ou seja, por que a maioria dos estudos científicos são falsos. Depois disso, vários outros pesquisadores pegaram outros artigos em revistas científicas e tentaram reproduzir os experimentos para entender até onde isso é verdade, o quanto das pesquisas que tem por aí é falso. Lembra, o método científico requer reproducibilidade, ou seja, a pessoa deve ser capaz de medir de novo a mesma coisa e obter o mesmo valor. O que acharam foi uma tragédia. Em estudos de psicologia, apenas 30% puderam ser reproduzidos. Apenas uma pequena fração dos estudos acerca de câncer, por exemplo, apenas 6 em 53 conseguiram reproduzir, mesmo com a cooperação dos autores originais dos estudos. Mais que isso, estudando alguns papers, percebeu-se que os pesquisadores fazem o que se chamou de p-hacking, manipular o erro da pesquisa ou a significância da pesquisa para o valor dentro do limite. Por exemplo, um pesquisador pode ir incluindo pontos de dados até chegar numa precisão abaixo de 5% e então publicar seu estudo. Mas se ele usasse mais pontos na verdade, ou menos pontos, o valor do erro aumentaria, a precisão sairia da faixa dos 5%. O cara escolheu justamente aquele número de pontos para validar a pesquisa dele. Como vimos, há uma pressão grande sobre pesquisadores para produzirem muitos artigos. E quanto mais se produz, naturalmente a tendência de erros é maior. O fato é que a maioria dos artigos publicados está errada. O valor de 30% é uma base mínima e o valor tende a ser muito maior dependendo da área onde é feita a pesquisa. Lógico, isso não invalida a ciência como um todo, porque isso faz parte da ciência. Identificar seus erros e buscar melhorar é parte integrante do método. Enquanto esses artigos são usados para mais pesquisas, para a ciência em si, ou mesmo que sejam usados para, por exemplo, produzir um produto novo, não há grande problema aí. O pior que pode acontecer é aquele produto não funcionar. Porém, quando estudos sobre os quais não se sabe ainda o grau de certeza, dizer que um estudo científico é o melhor para o direcionamento social é um erro. Ele pode estar errado, simplesmente, e as consequências disso seriam irreversíveis. Um dos motivos pelos quais eu não acredito na Terra plana, acredito que ela é sim um globo, é porque isso não tira nenhuma liberdade minha. No momento que surgirem pesquisas únicas, não reproduzíveis, que são usadas para tirar sua liberdade, tome cuidado. Até porque tem um outro lado da moeda. Não existe ciência real aplicável a comportamento social. Sim, eu estou falando o que você entendeu. Economia, ciência política, sociologia, filosofia, climatologia não são ciências, porque não admitem o uso dos métodos científicos. O máximo que conseguem fazer é medição, mas não há como isolar uma causa e consequência e ter certeza da reprodutibilidade do teste. Você não tem como pegar 100 Brasis, em 50 deles aplicar a teoria econômica XYZ, nos outros 50 não aplicar nada para servir de grupo de controle e ver se efetivamente tal teoria econômica tem tal resultado. Não há experimento reproduzível nessa área. O que eles fazem é tentar estabelecer covariância de determinados parâmetros medidos numa estatística, compensando por eventuais outras variáveis que julgam que vão interferir. Mas não tem como eles saberem se consideraram todos os fatores que poderiam interferir naquela medição. Não tem como saber nem se os dados coletados são reais e válidos, porque, lembra, ao contrário da capacidade calorífica do cobre, não tem como você medir o PIB de um país você mesmo. Nem outras pessoas podem fazer isso porque não teriam acesso a todas as informações. Apenas o governo supostamente teria acesso a isso. Medição que depende da pessoa não é científico. Veja, não estou dizendo que ciências sociais, economia, sociologia ou filosofia sejam inúteis. Não, de forma alguma, são áreas de conhecimento humano perfeitamente válidas, com teorias interessantes e questionamentos pertinentes, mas não são ciência, porque o questionamento nunca pode ser provado, fora de qualquer dúvida,
por experimentos isentos. Uma tese comum em sociologia, por exemplo, é de que se prende mais negros por preconceito social. Realmente, olhando a população carcerária de países como o Brasil e Estados Unidos, podemos mesmo ter essa impressão. Mas não há como saber se o problema não é um outro fator independente desse. Além da cor da pessoa, a questão da pobreza, da cultura, quem sabe? A única forma de se ter certeza absoluta seria um experimento, que, como disse, é impossível nesse caso. A questão do famoso gender gap, ou diferença de salários entre homens e mulheres, quando se controla todas as variáveis conhecidas, cai para valores dentro da margem de erro. Falamos sobre isso no vídeo Existe diferença salarial entre gêneros, mas não tem como saber se retirarmos todas as possíveis influências. Não há como fazer experimento. Essa é exatamente a objeção da praxeologia. Praxeologia não é ciência, é lógica. Ela parte do princípio que é impossível medir a economia e, com base nessas medidas, criar e provar hipóteses, porque a ação humana é uma variável impossível de ser quantificada em estudos. Então, quando se trata de economia, a escola austríaca parte apenas para a lógica pura, sem nenhum dado estatístico para provar suas conclusões. Algumas pessoas criticam isso dizendo que a praxeologia não é ciência porque não pode ser falseada. Veja, uma tese praxeológica pode ser falseada sim. A praxeologia como um todo não é falseável, assim como a matemática não é falseável. A questão aqui, como eu disse, é que a praxeologia é comparável com a lógica, a matemática, não com a ciência experimental. Ninguém precisa fazer experimento para descobrir que 2 mais 2 dá 4. Matemática não é falseável e não deixa de ser útil. Agora, um teorema matemático pode sim ser falseável. Quando Andrew Wiles demonstrou o teorema de Fermat, a primeira prova dele estava errada. Outros matemáticos apontaram o erro, ele corrigiu o erro e apresentou novamente sua demonstração. Da mesma forma, uma teoria praxeológica pode ser falseável nesse nível. Alguém pode apontar que a lógica está errada, que tem um salto lógico inválido e que aquela conclusão, portanto, não procede. Concordo que seria ótimo se pudéssemos estudar a sociedade como estudamos, sei lá, os átomos de cobre, medir coisas, fazer experimentos, mas a ação humana garante que isso é impossível. O fato do próprio pesquisador ter interesse político no resultado garante que qualquer resultado obtido ali será falso. Ciência é importante e deve ser prestigiada, mas no momento que um político começa a usar ciência como justificativa para qualquer coisa, tenha certeza que aquilo ali não é mais ciência, virou propaganda política. Vale tanto quanto qualquer panfleto aleatório jogado na sarjeta. Obrigado por assistir nosso vídeo. Comente abaixo se tiver dúvidas ou sugestões de novos temas.